Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thalita, eu sou discente do terceiro período do curso de Engenharia de Pesca da UFRPE UAST. Bom, eu sou integrante, né, como eu falei, do PET Pesca, e esse grupo proporciona essa atividade que a gente está fazendo, que é o Trocando Saberes. Esse vai ser o primeiro Trocando Saberes online. Então, hoje a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma espécie de aula pública, que será ministrada pela professora ilustre Andréa Monteiro. Ela possui graduação em bacharelado em Química, mestrado em Química Orgânica e doutorado em Química Analítica. Também foi professora substituta do departamento, foi também de Química Fundamental da UFPE, fez um estágio de doutorado de sanduíche na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, Portugal. Atua principalmente nos seguintes temas: infravermelho, contaminantes ambientais, sensores, ensino de química e popularização científica. É professora associada 2 da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Então, o tema de hoje da aula será a amostragem. E como eu falei, será ministrado pela professora Andréa. Então, espero que curtam, porque com certeza a aula vai ser incrível. Obrigada. Hoje teremos uma aula, né, diferente, porque tive a oportunidade, né, desse convite do grupo PET para a gente iniciar aí essa troca de saberes. E como a aula sobre amostragem, uma aula que aborda, né, várias áreas, sub-áreas da química, né, da engenharia de pesca, da biologia, então eu resolvi, né, participar com este tema hoje, que faz parte da aula 5 da disciplina Análise Química do curso de Engenharia de Pesca. Então, sejam todos, né, bem-vindos a este momento e eu gostaria que Gustavo colocasse o slide para a gente aqui iniciar a nossa aula. Então, eu vou deixar um tempinho para no final, se vocês tiverem dúvida, alguma pergunta, aí vocês vão colocando aí no chat, tá certo? E aproveitem, né, para tirar as dúvidas, para indicar, né, também alguma sugestão, já que é uma troca de saberes. Então, na nossa aula de hoje, como eu falei, o tema amostragem, aula 5, para a turma de análise química do segundo período de pesca da UAST. E aí eu separei um vídeo no YouTube para vocês, né, começarem a refletir sobre este tema, a amostragem. Então, vamos assistir um pouquinho esse vídeo. O mau cheiro e a alteração do sabor dos peixes criados na represa da Graminha afugentaram muitos pescadores. O local, que era frequentado diariamente por quase 300 pessoas, hoje está praticamente deserto. Quem vive da piscicultura tem passado muita dificuldade. Nós chegamos a perder 500 quilos de peixe, porque foi vendido aqui para Poste Caldas e teve que jogar fora, porque o pessoal não quis o peixe. Pescadores esportivos e piscicultores procuraram a ajuda de vários órgãos. Segundo a Polícia Ambiental e o presidente da Associação dos Pescadores Esportivos de Poços, este mau cheiro está acontecendo por 3 fatores: o baixo nível da represa, o aumento dos guapés e a falta de tratamento de esgoto. A gente quer uma conclusão o mais rápido possível, né, uma resposta o mais rápido possível, para a gente passar isso aí para os pescadores esportivos, que, assim, a sorte da gente também, que a gente não teve mortandade de peixe. É só o gosto e o mau cheiro que o peixe está dando. Enquanto este problema não é resolvido, quem vive da pesca soma os prejuízos. Lafayette, que vendia 300 quilos de filé de tilápia por semana, agora vende apenas 80 quilos. Diante desta situação, o piscicultor comprou 3 tanques para depurar os peixes antes da venda. Um investimento de mais de R$ 9.000. Depois dessa alga aí, que está mais 1 mês, 2 meses, teve que fazer muito investimento na piscicultura, pôr os tanques para depurar o peixe, tira ele da gaiola, põe lá, demora 3 dias para matar. E agora eu vou ter que pôr 3 tanques, sabe? Então vai ficar bem pesado.
Então, vamos pensar, né? O que é que está acontecendo? O peixe, ele não está morrendo, né? O peixe, ele está, né, apenas com mau cheiro e o sabor do peixe também não está agradável. Então, sugere-se alguns fatores que podem estar contribuindo para este problema, né? Como o baixo nível da represa, o aumento do aguapé, descobrir o que está acontecendo, né, para que exista esse problema do mau cheiro e alteração no sabor do peixe. Então, precisamos fazer alguma coisa, né, meus queridos alunos que serão futuros engenheiros de pesca. O que é que vocês poderiam pensar em relação a isso? E como a análise química é importante dentro deste contexto que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, deixa eu compartilhar outro momento. Deixa eu compartilhar agora outro momento para vocês, tá certo? E a gente vai começar a refletir. Eu quero todo mundo participando, todo mundo engajado aí nesta aula. Então, deixa eu compartilhar aqui um momento para vocês, né, me responderem. Um momentinho, deixa eu abrir aqui, que estamos... Deixa eu abrir o Mentimeter e vocês vão me responder aqui duas perguntinhas para ver se, como é que vocês estão aí no conhecimento. Deixa eu tentar aqui. Um momento. Pronto. Então, vejam, nesta primeira pergunta, eu gostaria que vocês, né, vissem o seguinte: o que você, como futuro engenheiro de pesca, faria para descobrir o motivo do mau cheiro na água e nos peixes? Entrem aí no www.mentem.com. Vamos lá, todo mundo participando. Vocês só precisam minimizar a tela do YouTube. E aí vocês abrem no Google o www.mentem.com e usam este código aqui para poder responder esta primeira pergunta. Vamos lá, os alunos de análise química, período excepcional, não é isso? 2020.3, cadê vocês? Vamos lá, como é que vocês responderiam? O que você, como futuro engenheiro de pesca, faria para descobrir o motivo do mau cheiro na água e nos peixes? Vocês digitam, vai aparecer um quadro, vocês digitam e dão Enter. Estão conseguindo? Até agora ninguém respondeu. Cadê os alunos? Cadê o pessoal aí para responder? Vamos lá, pessoal. Entrem aí no www.mentem.com. Aí vai aparecer uma janelinha com o código e vocês vão adicionar o código 1433-843. O que é que vocês, como futuros engenheiros de pesca, fariam para descobrir o motivo do mau cheiro? Muito bem, olha aí, estão conseguindo. Tem um aqui que respondeu, uma análise na água. O outro, análise da água e comunidade biológica. Mais respostas. Vamos lá, vou dar mais um minutinho para vocês responderem. Três pessoas responderam, estão aí participando, né? Então,
iria, de início, fazer uma análise química, onde seria visto a concentração dos componentes ali existentes. Então, falando análise química, como a análise química é importante, né? Então, vou passar agora aqui a analisar a água. Então, a água é muito importante ser analisada para descobrir, né, por que desse mau cheiro na água e nos peixes, prejudicando a piscicultura de uma forma geral. E analisar amônia, nitrito. Olha aqui, o pessoal está bem já, né, específico. Coletas e análise em pontos específicos. Olha aí, estamos aparecendo, né, sugestões. Então, dentre essas sugestões de vocês, vamos ver agora outra perguntinha. Qual a função da etapa de amostragem em uma análise? Vocês falaram análise química, análise da água, coleta. E o tema da aula de hoje é amostragem. Então, qual é a função da etapa de amostragem em uma análise? Para a gente descobrir aí, né, por que esses peixes estão com mau cheiro, a carne do peixe não está sendo boa para comercializar, o piscicultor está precisando, né, deixar eles em tanques, está gastando bastante dinheiro para poder vender esses peixes. E aí, vamos lá. Entram de novo na mesma tela, vocês conseguem responder a segunda pergunta. Para quem não entrou ainda e quer interagir com a aula, você entra no www.mente.com e aí você bota o código 1433843 para responder. O que é que você acha? Para que serve essa amostragem? Qual é a função da etapa de amostragem em uma análise? Vamos lá, dar um tempinho para vocês pensarem. Vou colocar aqui um cronômetro, 1 minuto. Será que vocês vão responder aí em 1 minuto qual a função da etapa de amostragem em uma análise? Ninguém tem ideia? Para que serve a amostragem? O que é a amostragem? Temos 35 segundos. Vamos lá. Quem não entrou ainda, vamos lá interagir com a aula www.mente.com e você digita o código 1433843. Qual a função? Mostrar os componentes. Será que a amostragem vai mostrar os componentes? Mas teve um aluno aqui que respondeu muito bem. Vamos refletir. Conhecer o ambiente. Será que a amostragem vai conhecer o ambiente, mostrar os componentes? Na aula de hoje, nós vamos aprender, né, para que serve a amostragem. Então, 2 alunos responderam. Vou agora deixar de compartilhar esta tela e vamos voltar a compartilhar, certo? O nosso slide. Deixa eu colocar aqui para vocês. Pronto. Então, vamos lá, né, compartilhar aqui o slide. E a gente parou justamente aqui, né? Como é que era o mau cheiro, como é que a gente ia descobrir, tinham suposições, né, que poderia ser o baixo nível da represa, e como é que a análise química poderia resolver, né? O que é que poderíamos fazer? Então, vocês responderam muito bem, fazer análise da água, importantíssimo. E o que é essa amostragem, né? Qual é a importância dela? Então, a amostragem para a análise química, ela envolve necessariamente a estatística, certo? Então, estatisticamente, a amostragem é o processo de obtenção de amostras, que representa uma pequena parte ou uma população. Essa população pode ser um rio, que a gente chama de matriz, de material. Então,
A amostragem, ele vai retirar uma porção, uma pequena porção que a gente chama de amostra, que represente aquele todo. Então, uma amostra só pode não representar, na maioria das vezes, ela não vai representar aquela sua população, aquela sua matriz, aquele seu rio. Você precisa tirar várias amostras em locais específicos para você ter a visão de toda aquela população. Então, quando a gente faz essa retirada de uma amostra representativa, a gente está com a fração que representa aquela nossa matriz. Esse processo é chamado de amostragem. E aí, quando a gente tira essa amostra, né, essa pequena porção que representa o todo, é preciso a gente rotular cada amostra, identificando com data, local, nome daquela amostra ou um código daquela amostra, o responsável. E na engenharia de pesca, como é que a gente vai fazer essa amostragem? Como é que a gente vai coletar a amostra, preservar essas amostras para poder fazer as análises? Então, a gente tem na engenharia de pesca, né, trabalhos que envolvem desde os animais, como os peixes, caramujos, caranguejos, mexilhões. Então, são amostras que perdem as suas propriedades com facilidade. Então, se a gente for fazer algum trabalho que envolva esses seres vivos, a gente tem que ir atrás dos procedimentos para preservar a sua amostra. Quando você trabalha com água, você também precisa seguir normas para garantir que aqueles parâmetros que serão analisados na sua amostra eles estão conservados até chegar no laboratório, se as análises forem feitas não em campo, mas sim em laboratório. Então, você pode coletar amostras em superfície, você pode coletar amostras em profundidade, você pode usar redes, tem várias maneiras, dependendo do seu objetivo. Mas, para tudo isso, é preciso planejar. Então, o planejamento de um trabalho com amostragem, onde você vai coletar aquelas amostras, a primeira parte é o planejamento. Planejamento tem por objetivo definir as atividades de coleta, preservação, manuseio e transporte das amostras, de modo a assegurar a obtenção de todas as informações necessárias da forma mais precisa, com o menor custo possível e com a maior certeza que você está fazendo a forma mais correta de coleta para preservar aquelas propriedades que você tem interesse. Então, é preciso pesquisar, ler sobre o assunto. Não tem uma receita pronta. Cada problema na área da engenharia de pesca, na área da química, da zootecnia, da biologia, né, vai ter circunstâncias diferentes. Então, cada amostra e tipo de análise requer determinados cuidados e técnicas específicas. Por isso que você fazer uma pesquisa, saber o que é que tem na literatura em relação àquela problemática é o primeiro passo para poder você fazer um planejamento robusto, né, com base. Então, no nosso problema inicial do peixe, né, com mau cheiro, mesmo que ele não tenha morrido, mas continua com mau cheiro, você precisaria ir na literatura, ver o que é que já foi visto em relação a isso, para selecionar os parâmetros necessários para fazer a análise química, física ou biológica. Então, vejam, eu separei aqui uma figura para a gente perceber, né, como não é fácil você escolher os pontos de coleta, porque dependendo de onde você for retirar suas amostras do ambiente, você pode ter informações diferentes. Então, a análise química, ela não tem sentido a menos que a amostra utilizada seja representativa daquele ambiente. Então, imagine o seguinte, aqui eu tenho um lago, certo? Aqui tem interface ar, água, tem interface água, sedimento. E eu gostaria de determinar o nitrato em sedimento de um lago. Então, eu vou botar aqui uma sonda, pegar um pouco aqui do sedimento e fazer a análise. Como eu poderia selecionar esses pontos para avaliar o sedimento deste lago, que é toda essa região aqui?
não é? Então, eu poderia pensar em coletar só um ponto na profundidade X ou Y, ou variando a profundidade. Então, vejam aqui, neste exemplo, né, que eu destaquei para vocês, imagine aqui, de forma didática, este gráfico para a gente perceber. A coleta foi em profundidades diferentes do sedimento no lago. Então, à medida que a profundidade era aumentada na coleta, o valor de nitrato ia sendo reduzido. Então, é importante observar que a concentração do íon nitrato presente no sedimento do fundo de um lago estava diminuindo abaixo da superfície do sedimento. Então, se você tivesse escolhido apenas uma profundidade, por exemplo, 1 milímetro, você teria, não é, que responder apenas um valor, seria em torno de 100 micromolar. Mas se você vai diminuindo aqui, aumentando a profundidade, você está diminuindo. Então, você tem um perfil mais geral daquele ambiente. E como é que a gente coleta? Qualquer frasco vai servir? Qualquer recipiente vai servir? Eu já escutei uma vez uma pessoa informando. Pega uma garrafa PET de refrigerante, coloca água e leva para análise. Não é uma garrafa PET de refrigerante que você vai coletar amostras, principalmente porque tem outros tipos de resíduos e você poderia contaminar a sua amostra. Tem que ter frascos específicos, frascos lavados de forma analítica, para garantir que dentro daquele frasco que você coletou a sua amostra, tem apenas a sua amostra e não outros interferentes que não existiam ali. Eu separei um artigo que eu vi bem interessante para vocês, é bem antigo também, mas ele mostra a importância do frasco, né, ser bem lavado ou não. Vejam, neste exemplo, nós temos a concentração do manganês no soro sanguíneo. Uma coisa muito importante, não é? Soro humano aqui. Então, foi usado neste artigo recipientes que não foram lavados, apesar de novos, era novo o frasco, mas não foi lavado. Então, no final da análise, 0,57 nanogramas por litro de manganês. No frasco que foi corretamente lavado, a gente já vê outro valor para o mesmo tipo de amostra, o soro sanguíneo, né? Então, veja como é diferente aqui, ó, 0,084 nanogramas por litro. O que quer dizer aqui? Que se você for fazer uma coleta e não usar frascos totalmente isentos de outros contaminantes, né, de outros meios, você vai estar mascarando seus resultados, informando resultados errados. Então, o correto é você usar frascos, ou seja, recipientes específicos, limpos para aquela sua coleta. Então, dentro da amostragem, que é a etapa mais importante da análise, por que eu digo mais importante? Porque não faz sentido ter analistas de primeira categoria, bem treinados, capacitados, equipamentos caros, modernos no seu laboratório, mas se a amostra não for representativa ou se sofreu alterações antes da análise. Então, se você não preservar as propriedades daquela sua amostra, quando chegar no laboratório, você vai fazer todo um trabalho em vão, porque não vai informar a real situação daquele seu sistema. Então, a amostragem é o processo de coleta de uma pequena porção, ou seja, da amostra, que seja realmente representativa da composição do material como um todo, ou seja, que represente aquela sua população mãe, que represente aquela matriz. Então, a amostragem, ela afeta a qualidade dos dados e a interpretação dos resultados.
Por isso que antes de você pegar o barco, pegar todo o equipamento e ir para campo fazer a coleta, você precisa fazer o seu planejamento de amostragem da forma mais adequada possível. É melhor demorar no planejamento do que você deixar passar coisas importantes, né, na etapa de coleta, na etapa da amostragem, e isso vai, né, levar a dificuldades na interpretação dos resultados e vai aumentar o erro. Então, quanto melhor for o seu planejamento para esse momento de amostragem, mais você vai ter confiança nos seus resultados, o menor erro possível levado por esses resultados interpretados. Esses resultados podem ser reprodutíveis e isso vai levar à precisão. Nas aulas anteriores, os alunos de análise química do curso de pesca, segundo período, já estão expert aí, né? Precisão, exatidão. Então, esses termos já estão sabendo ligar, né? Então, erro com exatidão, precisão com desvio padrão, com reprodutibilidade. Então, vocês precisam ver, né, que é o conjunto de conteúdos abordados, né, estão se ligando. Então, o tratamento estatístico é importantíssimo aqui na análise dos resultados. Então, outro exemplo em relação à amostragem, para a gente perceber, né, a complexidade e como representar aquela área, eu separei aqui a foto do açude IPA em Serra Talhada, que a maioria conhece. Então, imagine que você, como futuro engenheiro de pesca, precisa descobrir o motivo porque apareceram alguns peixes boiando no açude, vários peixes mortos. Então, o que fazer? Qual é a sua atitude? Você vai querer analisar o quê? Então, a primeira coisa que se pensa, tem alguma coisa na água, né? A gente vai querer analisar a água. Então, imagine que o açude do IPA tem em torno de 500 hectares. Em épocas mais chuvosas do ano, né, ele pode acumular até 36 milhões de metros cúbicos. Então, o que é que a gente vai fazer para analisar essa água? A gente não vai analisar 36 milhões de metros cúbicos. A gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer um planejamento. E aí, no nosso planejamento, vai ter essas perguntas. Quantas amostras eu devo coletar para representar o meu açude, né, do IPA? Coletar as amostras na superfície da água ou em profundidade, ou no meio, né? Então, onde é que eu vou coletar? Coletar em que horário? É muito importante você fixar o horário da sua coleta, porque em outro momento que você for coletar, para poder juntar o monitoramento, né, de vários momentos de amostragem, variando o dia, ou seja, o horário do dia, você vai ter influência em alguns parâmetros. Então, você precisa fixar se a coleta vai ser durante o dia ou durante a noite, né? Qual é o horário de coleta? Vai ser 5 horas da manhã? Vai ser de meio-dia? Então, padronizar aquele horário de coleta é muito importante, principalmente para parâmetros que sofrem com essas variações do ambiente. Por quanto tempo você vai fazer coletas? Durante 3 meses, 6 meses, 5 anos? Então, tudo isso vai no seu planejamento. Quantos pontos de coleta? Quanto coletar em cada ponto? Quanto é que você vai precisar? Isso vai depender dos parâmetros que você vai analisar. Então, se você for analisar 5 parâmetros e cada parâmetro desse precisa, por exemplo, 200 ml, então eu vou precisar no mínimo, né, de 1.000 ml aí para fazer a minha análise. Então, pronto. Para responder essas perguntas, eu coloquei aqui quantas amostras coletar para a gente descobrir, né, o que está acontecendo com este açude. O que está acontecendo aqui? Então, se você escolher 3 pontos, uma sugestão, né, no início, meio e fim, você poderia determinar as amostras em superfície e profundidade.
E em cada ponto, você poderia pegar 3 amostras daquele ponto. Por que a gente precisa pegar no mínimo 3? Para a gente poder fazer as repetições e depois estimar desvio padrão, fazer todo o tratamento estatístico. Então, não adianta pegar só uma amostra de cada ponto. A gente, no mínimo mesmo, seria 3 amostras em cada ponto. Então, 3 amostras em cada ponto, se eu tenho 3 pontos, eu teria 18 amostras. Então, coletar na superfície ou na profundidade? Como eu já falei, seria superfície e profundidade e cada uma 3 pontos, gerando assim 18 amostras. Coletar durante o dia ou à noite? Então, pode escolher, por exemplo, durante o dia, uma vez por mês, às 5 horas da manhã. Quantos pontos de coleta? Então, já disse que seriam 3 pontos. Quanto coletar? Então, se eu quiser coletar 1 litro, né, em cada ponto, eu vou usar garrafas de polietileno, mas na frente eu vou mostrar a vocês que é indicada ou vidro ou plástico polietileno, desde que seja limpo, lavado de forma analítica, para você fazer as coletas. Então, definindo isso, que você vai partir para o laboratório. Quando eu falo coleta em profundidade, minha gente, preste atenção aqui. Como é que eu vou, né, lá no fundo tirar água? Existem garrafas amostradoras apropriadas. Nós utilizamos, inclusive no curso de Engenharia de Pesca, nós temos aqui, essa aqui é a foto do nosso curso, uma dessa que a gente tem, e a gente usa em aulas práticas, né, a garrafa de Van Dorn. E como é que a gente usa essa garrafa, professora, para coletar lá no fundo? Vamos ver aqui nosso vídeo, como é que a gente faz. Ó, a garrafa, ela é vazada e tem 2 partes aqui, ó. Ó, ele tá puxando aqui um ganchinho, ele tá armando de um lado, armou do outro, e aqui ele tem um dispositivo. Quando bater o pesozinho que tá na mão dele, vai fechar essa armadilha de um lado e do outro. Ele coloca na água, certo? Vejam aqui que é vazada, esse vídeo eu achei muito interessante, tá disponível aqui o vídeo original para vocês. E a gente percebe que quando a água entra, por exemplo, eu quiser lá na profundidade, ó, a água tá vazada aqui, a nossa garrafa de Van Dorn. Então, quando ele disparar o pesozinho, vai fechar no ponto que eu desejo. Então, ele vai agora colocar lá embaixo a garrafa e vai soltar o pezinho. Soltou. Quando ele solta, fecha, trava as janelinhas da garrafa. E aí ele puxa e nós temos a água coletada em profundidade. Certo? Bem, para a gente fazer essa coleta, existem várias indicações. Eu escolhi aqui o Manual de Coleta de Água da Embrapa 2011, que eu achei bem interessante, bem didático. Então, a primeira parte, né, da sua avaliação, seja ela de água, em peixe, né, o que você estiver trabalhando, é o planejamento, onde você precisa definir bem os seus objetivos, qual é a acuracidade dos seus dados, né? Qual é a precisão deles. Então, definir, desenhar como é que vai ser essa coleta, o local, o período, a frequência dessa amostragem. Definir os métodos e procedimentos analíticos, que vão depender dos parâmetros que você tem interesse para o seu trabalho. E definir o volume de amostragem. Na primeira parte do planejamento, ainda tem essa definição, como é que você vai fazer essa coleta, para depois você preservar as amostras e transportar até o laboratório, se as análises, né, precisarem ser feitas no laboratório. Tem análises que você precisa fazer no próprio ambiente. Então, olá, pessoal, eu acho que caiu aí a rede, desculpem, né, problemas técnicos, né, a internet, mas vamos prosseguir, certo? Vamos prosseguir, estamos terminando a aula para vocês ficarem à vontade para perguntar. Então, vejam, as etapas envolvidas na obtenção de uma amostra de laboratório, elas requerem, né, que você
faça o planejamento da amostragem, você retira essas amostras que sejam representativas. Às vezes a amostra, ela não é uma amostra homogênea, é uma que a gente chama amostra bruta, ela tem várias partículas que vão interferir na sua análise, então você precisa preparar a amostra para transformar essa amostra bruta em amostra homogênea. E nessas amostras, que a gente chama amostra de laboratório, que você vai fazer as análises, no mínimo em triplicata, certo? E na engenharia de pesca, em particular em criação de peixes, né? A gente tem água à vontade, muitas vezes não. Temos água sem peixe, mas peixe sem água ainda não é possível criar. Então, a água para a engenharia de pesca é o principal item no desenvolvimento da piscicultura, carcinocultura, seja ela de pequeno, médio ou grande porte. Claro que eu não sou expert neste assunto de criação de peixes, vocês devem ter disciplinas, né, no curso que vão ser bem específicas, mas eu vou destacar apenas a parte de análise química, certo? Então, após fazer todo o planejamento dentro desta área, será necessário um monitoramento da qualidade da água, né? E aí alguns itens físico-químicos, eles têm importâncias específicas dentro da criação, né, de espécies vivas. Então, por exemplo, a temperatura. A temperatura é um fator muito importante no monitoramento da água, pois ele pode influenciar processos, né, da ingestão de alimentos, do peixe, o crescimento, a reprodução. E dependendo da espécie, se for uma espécie, por exemplo, tropical, ele tem geralmente de 25 a 28 graus Celsius, seria a temperatura ideal. Mas temperaturas abaixo de 15 graus ou acima de 32 graus, dependendo da espécie, pode levar à morte do peixe. Então, numa coleta, no monitoramento, você precisa segurar na parte superior do termômetro. Você não vai pegar no bulbo do termômetro, porque aí você vai influenciar na hora da leitura. Então, sempre você, às vezes aquele outro termômetro, que é o de mercúrio que a gente usa, um de vidro, os alunos querem pegar na parte de baixo do termômetro para fazer a leitura, mas o correto é sempre pegar na parte de cima e fazer a leitura para não ter influência. Outro parâmetro muito importante, inclusive que a gente fala muito, né, na disciplina Introdução à Análise Química, que é pH, e depois a gente volta a falar em análise química, que a gente aqui na nossa disciplina no PLE vai falar, né, no segundo bloco do curso sobre pH. Então, é um parâmetro de grande importância, está relacionado com a quantidade de íons H+ do meio, e dependendo da espécie, a gente indica um pH, né, ideal, que seria de 6,5 a 8, de 6 a 9, seria o ideal para as espécies. Abaixo aí de 5, o peixe vai começar um estresse. Abaixo de 4, os peixes vão começar a morrerem. Assim como se tiver um pH muito básico, superior a 11. Então, você também vai ter mortes do peixe a partir, né, de um pH tão básico, 11, ou muito ácido, menor do que 4. Vocês podem determinar o pH em um ambiente aquático usando os métodos colorimétricos, que é muito utilizado, muito prático, mas também usando equipamentos, como um pH-gâmetro, que vocês podem ter, inclusive, né, no próprio multiparâmetros, que eu já comentei. Para a construção desta aula, eu usei, além das fontes indicadas no decorrer da apresentação, essas fontes também foram consultadas para tentar fazer, né, de uma forma mais agradável esta apresentação. E para finalizarmos, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de uma aula pública, né, para dizer que a área de química analítica é uma área que tem aplicação diversas, que a nossa ciência e tecnologia no Brasil é muito importante para a nossa sociedade. Só existe o desenvolvimento de uma sociedade com o desenvolvimento científico e tecnológico. Hoje nós vimos uma pequena parte, né, da química, a análise química aplicada na engenharia de pesca, mas podemos aplicar em várias áreas, né, são ferramentas de grande utilidade.
eu participo na UAST do Grupo de Análise Químicas em Serra Talhada, o GIAC, e também participo do Núcleo de Química Analítica Avançada de Pernambuco, que é apoiado pela FACEP, e do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias Analíticas Avançadas, que é apoiado pelo CNPq. E esses grupos, eles trabalham, né, no desenvolvimento da química analítica aplicada a demandas da sociedade. Certo, pessoal? Então, eu finalizo esta apresentação e aguardo aí as perguntas. Cadê Thalita? Tem perguntas? O pessoal se empolgou. Cadê meus alunos? Ô, professora, ainda não perguntaram não, mas está aberto, a gente abre, né, para quem quiser perguntar, tiver algum, pode ficar à vontade. Se tivesse aqui um ponto na média, tinha chovido perguntas. Era mesmo. Não era? Um ponto, não, um décimo. Ia chover perguntas. Falar assim, Luana Torres. Aí, professora, para a análise de metais tóxicos, pode utilizar o mesmo tipo de amostragem? Pronto, veja. Aí você vai ver, né, que os metais você vai ter que levar para o laboratório. Então, a amostragem é a retirada se for em água, né? Eu estou considerando aqui água. Se for para você saber, por exemplo, se for em peixe, então você vai ter que conservar, né, aquele seu peixe em isopor para levar até o laboratório. Então, a análise de metais tóxicos, como um chumbo, né, níquel. Então, você precisa coletar a água. Se for a água, coleta a água num frasco de vidro de polietileno e leva para o laboratório. Lá vai ser feitos os procedimentos para determinação de metais, né? Então, o metal ele não perde as propriedades nesse transporte facilmente, certo? Os metais, como eu falei na apresentação, os cátions, os ânions, geralmente eles se conservam lá, porque eles não vão evaporar como oxigênio se tivesse. Então, você pode fazer a amostragem, garantindo que aquela sua amostra, né, seja conservada até o laboratório para fazer as análises. Se fosse, não perguntaram, mas, por exemplo, se fosse a contaminação por cianobactérias, né? Então, por bactérias naquele ambiente, aí você teria que ter frascos especiais, um reagente especial como Lugol, para colocar no frasco e conservar até o laboratório. Mas no caso de metais, você, né, só teria que apenas coletar de uma forma padrão e levar para as análises. Será que vão perguntar mais? Aí, Luana, excelente aluna. Luana já foi aluna de análise química. Mais uma pergunta aqui do Vinícius Rogério. Ele pergunta: qual tipo de procedimento é utilizado para transformar a amostra bruta em amostra de laboratório? Pronto, então veja, se a sua amostra bruta for de um solo, então imagine que aquele solo está cheio de pedras e outras coisas mais. Você vai ter que triturar, você vai ter que pulverizar, você pode usar uma peneira também para garantir o tamanho das partículas para poder fazer a análise. Então, esse procedimento de preparação da amostra é o que a gente diz, né? Transformar a amostra bruta em amostra de laboratório. Então, qual é o tipo de procedimento? Vai depender da sua amostra. Se for uma água, por exemplo, barrenta, né? Então, você vai ter que esperar, coleta a água, deixa decantar, né, aquela parte, ou você faz uma filtragem e retira aquela parte homogênea para fazer a análise. Então, os seus procedimentos vão depender, né, da sua amostra. Se é uma amostra que tem pedaços de folhas, né, ou de plantas aquáticas na água, então você talvez possa arrastar de forma física, retirando com a filtragem, e você vai já ter o seu sistema homogêneo. A amostra do laboratório, ela tem que estar de uma forma homogênea para poder você fazer as análises químicas ou físicas ou biológicas.
Olha aí, Vinícius, aluno de análise, né, do período PLE. Estão participando, né, Vinícius? Muito bem. Cadê os outros de análise? Mais uma pergunta aí, de Elton Franca, né? Muito bem, professor Pergunta, Elton. para amostras de sedimento, qual a quantidade que deve ser coletada? Pronto. Se você vai trabalhar com sedimento, você é a mesma coisa, vai fazer no seu planejamento, você vai avaliar, inclusive, quanto você tem. Porque vontade de fazer, por exemplo, você quer fazer 50 amostras, mas seu dinheiro só dá para fazer 10. Você só tem material para 10. Então, quanto mais, melhor. Mas você não vai poder fazer tantas, porque às vezes seu recurso não é muito. Então, você vai distribuir da melhor forma possível para tentar representar aquele seu ambiente. Na aula que a gente apresentou agora, né, que foi aquele análise de sedimento de um lago para a gente determinar nitritos, né, foi nitratos. Então, a gente viu que dependendo da altura onde você coletasse, ia variar a quantidade de nitrato. Então, o ideal seria você pegar pontos diferentes de profundidade do próprio sedimento, né, e locais diferentes, para você ter uma visão mais ampla e resultados que realmente representem aquela região. Espero que tenha resolvido aí, Elton. Prontinho, mais perguntas? Só aguardar aqui. E o Se não link de tiver, né? presença tá na descrição, pessoal. Quem quiser aí, para receber o certificado, né? Aí já assina aí a presença que está na descrição. Se caso não aparecer, vocês recarreguem a página e aí aparece. Pronto, professora. Nós do PET, né? Quer agradecer à senhora por ter participado e dar essa aula incrível, que como foi visto, não teve nem dúvida, né? E são as perguntas mais de complemento. Então, agradecer, a senhora já sabe, né, que é minha inspiração, e com certeza, assim, assistir uma aula da senhora novamente, igual eu falei, quanto mais eu puder, eu vou assistir. E muito obrigada pelo conhecimento passado, viu? Eu agradeço também a oportunidade, né, e espero participar com outros momentos. Né? A gente envolver outros temas dentro da análise química para a gente trocar aqui os saberes. Obrigada a todos, né, que participaram e estou aí à disposição. Um beijão para todos, pessoal. Beijo, professora. Obrigada.